Salve, salve, devoto! No oferecimento da Carvisa, a proteção que faltava para o seu veículo. Desembola! Aqui a gente desembola a grana para você na hora. Limpa Nome SA, nome no SPC e Serasa Boa Vista. Nunca mais! É, meu amigo Bruxelas, um brinde a você, um brinde a Bruxelas, a cerveja por um malte do torcedor Avinegro. Rapaz, Instituto Céspedes, hein? Calvista em solução, atendimento exclusivo e personalizado com 13% de desconto. Colega! Corre pra cá, corre pra Tico Pneus, pneus nacionais e importados com 13% de desconto. É só aqui na Tico Pneus. E não se esqueça da PapBet, aqui é mais emoção a cada jogada. E agora vamos pro Top 5. É isso aí, senhoras e senhores, vamos de vídeo curto, mas com muita informação e conteúdo pra você. Não se esqueça de se inscrever no canal do Telegram da PapBet, hein? Pois é, mais emoção a cada jogada aqui na PapBet. Aqui você se diverte pra valer e concorre a camisas oficiais do Galo em todos os jogos. Vai ter contra o Fortaleza, hein? E ó, quer dar aquela colaborada pro Rap Show poder ir para o Paraguai? Tá aí, a gente já conseguiu aí um patrocinadores, uma grana legal, mas falta um valor. Só mandar nesse Pix aqui e na hora do almoço eu abro e agradeço a você pessoalmente. Tamo junto e bora falar de Galo, galera. Vamos começar falando então, senhoras e senhores, sobre, e a chave vai deixar o QR Code aqui, a agenda do Galo na semana, né? É uma agenda curtinha, tá, gente? Uma agenda rápida. Vamos lá, tá na tela pra vocês aí, ó. Segunda-feira de treino às 10 da manhã, treino intenso. Terça-feira, treino intenso. Aí quarta-feira, jogo, não se treina, né? Vai pro CT, come, faz academia, aquela coisa toda. E depois vai pro jogo, né? Quinta-feira o Galo volta, treina, sexta treina e sábado viaja para Bragança Paulista para poder fazer o jogo contra a equipe do Bragantino. Lembrando que viaja às 16, chega lá no sábado mesmo e no domingo o Atlético joga às 19 horas e retorna a Belo Horizonte no próprio domingo. E o Atlético embarca para o Paraguai na quarta-feira que vem. Bom, tá aí, lembrando aos senhores que o Galo não terá jogo durante a semana que vem, pois é a semana do Paraguai e por isso aqui que eu também tô te pedindo essa força, porque eu vou ser um dos poucos que vai estar lá desde quarta-feira, tá? Fazendo a cobertura do Galo pra vocês em loco. E aí nós vamos passar aqui nos canais, vamos trabalhar bastante, vai ser bem legal. Por isso que eu tô te pedindo ajuda, qualquer valor ajuda, tá? De 5 a 1 bilhão de reais, qualquer valor que você quiser, tá legal. Gente, rodada boa pro Galo, hein? Que rodada espetacular pro Galo. Vamos passar aqui um pente fino na rodada, vamos lá. Começou com o Sport 2, Galo 4, uma vitória de virada do Atlético espetacular. O Vasco da Gama tomou de 3-1 do Juventude, gente. Assustador esse placar, hein? Não esperava de maneira nenhuma um placar como esse, tá? Internacional versus Bahia 2-2, sendo que o Internacional tomou empate no fim. Surpreendente, São Paulo perdeu pro Bragantino em casa de 1-0. Gente, que loucura, hein? Esse time do Bragantino aí voltou a vencer. Vitória conseguiu um empate contra o Botafogo, teve uma polêmica danada lá, porque o Bahia, o Botafogo, o Vitória colocou um jogador do Botafogo pra jogar, que não podia, enfim, por conta de cláusula, né, de empréstimo, teria que pagar, mas o Botafogo deve o Vitória há anos, enfim. Cruzeiro empatou com o Fluminense 0-0 e o Cruzeiro perdeu uma chance ótima de subir na tabela. Pro Atlético foi excelente, mas excelente assim, vamos falar daqui a pouco disso. O Corinthians perdeu em casa, gente, pro Ceará de 1-0. Gente, olha isso aqui. O Corinthians perdeu aos 31 com o gol do Galeano em casa. Ô, velho, sério mesmo, é inacreditável o futebol clube tem hora, né? Bom, vamos continuar. O Flamengo superou o Santos por 3-2, sendo que os gols do Santos foram tudo no finalzinho, cara. Aos 89 e 91, porque era 3-0, inclusive o Bruno Henrique fez gol. Assim, aqui é jogo, né, gente? O Flamengo tava lá ganhando, finalzinho os caras meteram 2 gols. Fortaleza e Grêmio 2-2, o Fortaleza conseguiu um empate no finalzinho. E o Mirassol, hein, venceu o Palmeiras por 2-1. Gente, olha que loucura ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, deixa eu dar uma aumentadinha pra vocês poderem ver. O Palmeiras foi a 68 pontos com 21 vitórias, tá certo? Com 32 jogos, lembrando que alguns times têm jogo a menos, como Flamengo, Atlético, enfim, Palmeiras. O Flamengo 68 pontos com 20 vitórias, esse é o diferencial, porque o Flamengo empatou muito, foram 8 vezes, né? Então assim, cara, impressionante aí o campeonato, como tá equilibrado esse Campeonato Brasileiro, hein, gente? O Cruzeiro com 64 pontos, com 33 jogos, 18 vitórias, e o Mirassol com 59 pontos. Gente, a verdade é o seguinte, já tá definido aqui que Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol vão para Libertadores direto ou via Libertadores como esses dois e tal. A última vaga direta para Libertadores, fora a Copa do Brasil, vai ser decidida entre Bahia, Botafogo e Fluminense.
Essas três equipes aqui que vão decidir, né? O Bahia tem 53, Botafogo 52, Fluminense 51. São Paulo tem 45 e 33 jogos. O Galo vai fazer seu jogo a menos com Fortaleza quarta-feira. Então o que acontece? O Galo pode, se vencer o Fortaleza, irá a 46 pontos. Assume o 8º lugar do campeonato, mas bem distante do Fluminense com 51, com um jogo a menos também, né? Tem que ver como é que vai ser esse jogo a menos do Fluminense, mas toda vida por entra, que inclusive vai ser aqui, ó. Quer ver o jogo a menos do Fluminense? Eu não sei quanto que tá agendado, mas o jogo a menos do Fluminense tá agendado ali. Tem que olhar quando é que tá, se já colocaram, mas o Fluminense também tem um jogo a menos. Então acaba que, o Fluminense já fez seu jogo a menos, né? Agora que eu vi aqui. O Galo é que vai fazer, desculpa. Então o Fluminense já fez seu jogo a menos semana passada. Aí o Galo vai a 46, aí 47, 48, 49, 50, 51, 5 pontos. Ou seja, o Fluminense teria que perder 2 seguidas e o Galo ganhar 2. Pra isso acontecer, o Galo teria que ganhar o Fortaleza, ganhar do Bragantino e torcer pro Fluminense nas 2 próximas partidas perder. Vasco 42, olha isso aqui, gente, 42, 42, 42, 42. Vasco, Bragantino, Ceará e Corinthians. Aí tem a turma dos 40, que é o Grêmio. E embaixo, Internacional, Vitória, Santos, Juventude, Fortaleza. O campeonato já tá meio decidido, né, gente? O Libertadores, até aqui, Fluminense talvez virando um G8, caso ou o Fluminense ou o Cruzeiro vença a Copa do Brasil. Lembrando que tem Vasco pela frente e Corinthians também. O Galo, se Deus quiser, via Sul-Americana, né? E ainda teríamos aí, daqui para baixo, ó, São Paulo, Vasco, Bragantino, Ceará, Corinthians, Grêmio, Inter e Vitória na Sul-Americana. Lembrando que o Santos, Juventude deu uma melhoradinha, ó. Juventude, Santos, Vitória e Internacional são, pra mim, as equipes que disputam o rebaixamento. Na minha opinião, o Santos que vai cair pelo campeonato dificílimo que tem pela frente. Bom, vamos falar de Sampaoli agora, que ele falou o porquê que ele tá rodando o elenco, quais são os motivos, por qual razão. Bora assistir o Sampaoli falando sobre isso. Sí, sí, estamos buscando tener a todo el mundo pendiente para que cualquier acontecimiento que suceda esté preparado para jugar. Entonces, por eso también este tipo de partido es por eso la rotación, para que todo el mundo se sienta importante. Olha, ele argumenta que isso, né? Que ele tá colocando a turma pra rodar pra que eles se sintam importantes e tal. Eu tenho uma opinião que é o seguinte, cara. Posso estar até errado, mas não posso deixar de dá-la. Na minha opinião, o São Paulo tá rodando o elenco. Ele vai jogar titular contra o Fortaleza e reserva com o Red Bull Bragantino. E ele vai fazendo essa mescla. E ele vai fazendo essa mescla até a final. Depois da final, o que ele vai fazer? Ele vai pôr só o time titular. Entendeu? E aí ele vai poupando aqueles que fisicamente não tiverem condições. Vai ser por aí. Por que você acredita nisso? Eu explico. O Atlético contra o Fortaleza é o jogo a menos que coloca ele acima do São Paulo com o G8. E o Sampaoli acredita no G8. Olha só o que o Sampaoli disse, deixa eu só pôr uma minutagem aqui, que aí rodar o elenco e G8 tem muito a ver. Olha só o que o Sampaoli disse que é o intuito dele no campeonato, saca só. Faltam 2 jogos antes da Sul-Americana, mas o Atlético já está mais estabilizado no Campeonato Brasileiro. Já no seu planejamento já dá para parar, para pensar na Sul-Americana ou ainda não? É pensar no Brasileiro e só na semana, faltando uma semana para a Sul-Americana, que você vai pensar na Sul-Americana? No, estamos pensando que ahora con este triunfo estamos a 2 puntos del 8º puesto, que es clasificación directa a Libertadores, y vamos a intentar obtener ese cupo. Yo particularmente quiero que Atlético esté lo más arriba posible en Brasileiro para lograr una clasificación directa a Libertadores. Bom, vamos lá, gente. Sobre isso aqui, o interessante de falar, e eu acho que é importante a gente dizer o seguinte: o Sampaoli, ele tem uma visão um pouco distorcida do que está acontecendo no campeonato. O campeonato é G7. Talvez vire G8 se Cruzeiro superar Corinthians e Fluminense superar o Vasco. Porque para que você possa entender o que eu tô dizendo, é bem simples, é só olhar a classificação. Hoje, nós temos um G7 garantido. Por quê? Porque Palmeiras e Flamengo lideram o campeonato e não vão ser mais alcançados por Botafogo, por Fluminense, né? Por conta de pontuação. E eles vão, vaga direto na Libertadores e os dois estão disputando título cabeça a cabeça. Então, aqui vamos supor que o Palmeiras seja o campeão da Libertadores. Não interessa quem vai ser o campeão brasileiro. Então, o Palmeiras já pegou uma vaga. Então, o G6 virou G7. Aí você tem Flamengo, vaga direta, Cruzeiro, vaga direta, Mirassol, vaga direta e, teoricamente, Bahia, vaga direta. Ficaria Botafogo e Fluminense pré-vaga. Só que se chegar a uma final, no si,
Cruzeiro superando Corinthians e Fluminense superando Vasco, aí sim nós abriríamos um G8 no qual o Galo pode entrar amanhã. Então é isso que o Sampaoli está raciocinando. Ó, na opinião dele, Cruzeiro é muito melhor que Corinthians vai passar, Fluminense é melhor que Vasco que vai passar, e os dois vai abrir um G8. Então sim, há uma possibilidade de abrir esse G8 mediante isso. E sendo que pode-se falar de um G9 se semana que vem, dia 22, na outra semana, perdão, né? Sem ser semana na outra, o Galo se consagrar campeão da Sul-Americana e continuar ali em cima, né? Então realmente há uma possibilidade até um G9, onde você teria, exemplo, vamos imaginar que Fluminense campeão da Copa do Brasil, você teria Palmeiras, Libertadores direto, Fluminense, Copa do Brasil, Atlético Sul-Americano. E ainda você teria, vamos lá, Flamengo 1, Cruzeiro 2, Mirassol 3, Bahia 4, Botafogo 5 e São Paulo 6. Entende? Então nós temos todas essas vagas aí. Bom, vamos esperar sendo os próximos capítulos, ver o que acontece, mas é isso que o Sampaoli está baseando a opinião dele. O Nicola falou que o Galo quer dar um chapéu no São Paulo, hein? Será que o Galo vai conseguir trazer mais um atleta da base diferenciada? Escuta o Nicola. Sobre o São Paulo, que pode perder de graça ou com compensação financeira bem pequena, um atacante de só 17 anos de idade. Eu me refiro a Nicolas Cauã, titular absoluto do São Paulo nas últimas 15 rodadas do Sub-17. Ele interessa a Bahia e Atlético Mineiro, e aqui vem um ponto importante. Por opção do São Paulo, o Nicolas Cauã segue com um contrato de formação, ou seja, ele ainda não assinou o primeiro contrato profissional. Os clubes de futebol podem oferecer esse contrato profissional a partir do momento em que o atleta completa 16 anos. O Nicolas, em abril do ano que vem, fará 18, mas segue com um contrato de formação que garante bem menos controle para o clube que detém seus direitos. Importante registrar que o Nicolas tem 41 jogos e 6 gols na atual temporada e tem chamado a atenção do Bahia e do Atlético Mineiro, que já consultaram o staff do jogador para entender as condições, eventualmente sonhando com a possibilidade de uma proposta. Só para completar, com o São Paulo Sub-17 eliminado na atual temporada, o Nicolas entrou em férias e se reapresenta para o time que deve disputar a Copa São Paulo de Juniores de 2026. Só para registrar e completar, o Nicolas Cauã se tornou conhecido do torcedor tricolor ao longo da temporada por golaços. Desses 6 gols que ele marcou, pelo menos 4 de enorme destaque. Um contra o Botafogo, em que ele dribla o time inteiro adversário. Tem outro contra o Internacional bastante bonito e um especialmente bonito contra um time chamado Meia-Noite. Tá aí, né? O Atlético trabalhando duro no mercado para trazer jovens talentos. Eu tô falando com vocês, as coisas mudaram muito. O Brax, nisso daí, ó, eu sou um crítico do Brax quanto aos reforços pro time principal, mas na categoria de base o Brax está arrebentando. Ele e esse novo gerente estão trabalhando numa sintonia pesadíssima, num desenvolvimento espetacular. E o Brax fez uma excelente promessa. Vamos ouvir o que o Brax disse, que é uma promessa interessante para a massa atleticana e que será que a gente pode confiar no 2026 do Galo? Bom, vamos ouvir o que ele disse. Começou esse planejamento do ano que vem, principalmente com uma análise do elenco atual, uma análise do que a gente pretende no próximo ano. É claro que isso muda de acordo com a competição que você for disputar, e a gente quer disputar a Libertadores ano que vem. Então, tudo isso passa pelo nosso calendário. E o Diogo, auxiliar do Sampaoli, que é um cara muito acelerado bem, ele já tem feito reuniões com a gente, reuniões dentro do SIGA, para a gente já entender qual é o perfil de atletas que a gente vai buscar já para o ano que vem, porque a gente vai ter que ser muito eficaz nessa montagem para um Campeonato Brasileiro começando no final de janeiro. Pensa numa reformulação grande? Não, por enquanto não, tá? Mas a gente também não consegue modular o mercado, né? A gente não estava esperando vender o Alisson e a gente vende o Alisson. A gente não estava esperando vender o Rubens, a gente vende o Rubens. A gente não achou que conseguiria vender no início do ano o Otávio, o Davidson, que foram vendidos, e foram vendidos. Aí vem uma proposta muito boa do Fux, a gente tem uma proposta financeira no Fux, a gente libera o Fux. Tudo isso depende também do mercado, tá? Então a gente não pretende fazer uma grande, mas pretende fazer uma reformulação que eu acho que é natural de um ano para o outro.
Eu acho que isso é natural. 25% a 30% de Não vou te dar percentual, cara. Eu não tenho condição de te dar percentual nem número de jogadores. Eu acho que a gente tem que trabalhar com os objetivos muito claros que o clube tem. Eu preciso ter espaço para a base. Isso está claro para o Sampaoli também. A gente precisa ter espaço para a base, porque se você pegar hoje até um clube que está arrebentando de performance e desempenho, que é o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras está sem jogador de base no time titular. A gente tem que ter espaço para a base. Então, na montagem desse elenco, nessa reformulação, a gente vai ter que ter esse espaço. Um treinador acha o elenco curto, outro treinador acha o elenco longo. Hoje nós estamos com um elenco grande. Então, essa reformulação ela passa talvez por um número de peças, por peças mais jovens que a gente vai poder utilizar, que vão jogar embaixo e que vão estar aptos para estar em cima, e jogadores com capacidade para vestir a nossa camisa e conquistar os objetivos nossos do ano. Mas a gente já começou, e essa terceira parte que eu falei lá atrás, de setembro até dezembro, a gente termina as competições e a gente entra em dezembro para poder montar a equipe para janeiro. Eu fiz um episódio no meu canal, outro canal. Cara, vamos lá, que eu acho que é importante a gente detalhar para o torcedor entender. Não vai ter uma grande reformulação, porque realmente em alguns setores você não precisa, mas outros você precisa. No gol você não precisa de uma grande reformulação. Você tem o Everson, que é goleiro de seleção, Gabriel Delfim tá muito bem, Robert, que é um cara, o Gabriel Atila tá liberando, porque o Pedro Cobra entra aqui ano que vem. Então você não precisa contratar goleiro. Quando você vem aqui na zaga, você tem o Tressoult, você tem o Lianco, você tem o Alonso, você tem o Vitor Hugo e você tem o Ivan Roman. Mas no esquema do Sampaoli, o Saravia também é zagueiro. A gente tem que pensar isso, Saravia é zagueiro no esquema. Se o Saravia renovar, você vai ter o Lianco e você vai precisar contratar pelo menos um zagueiro de excelência. Por quê? Porque hoje nós temos um zagueiro diferenciado, que está se mostrando diferenciado, que é o Tressoult. O Vitor Hugo vem muito bem, deve ser adquirido pelo Atlético. Agora, o Alonso é pra mim reserva, Ivan Roman é pra mim reserva, Lianco é só no meio do ano que vem e o Saravia é reserva. Então nós precisamos de um baita de um zagueiro. Falta um grande zagueiro. Então eu já tô falando de uma contratação. Na lateral, o Atlético não deve fazer muitos movimentos. Deve continuar com Natanael, Guilherme Arana, o Saravia deve continuar e liberar o Caio. E eu acho que eles vão subir o menino da base. Não, o Atlético deve buscar apenas um lateral. Então falando de 2 reforços. Aqui é que o bicho pega e onde a criança chora e a mãe não vê. Porque o Reinier não tá bem. E eu não acredito que vai ficar bem. Então nós vamos precisar de uma reposição pro Reinier. 3. Alexander continua. Fausto Vera, na minha opinião, vai continuar. Gustavo, não é só porque eu quero não, tá, gente? É porque o Sampaoli, pro Sampaoli, o Fausto Vera serve. Tá certo? Scarpa continua. Bernard continua. Igor Gomes, estão renovando com ele. Patrick, tem talento, a gente viu isso. Alan Franco continua. Gabriel Menino precisa sair. Aqui nós precisamos buscar mais um. É o quarto reforço. E o Izep vai continuar na base. Então nós precisamos de pelo menos mais 2 meias. Na minha opinião, precisa de um meia armador, porque o Reinier não serve. Então precisar o Reinier atacante, você tá confundindo, aqui é colocado como meio campista, ó, e não tá jogando nada. Mas mesmo você pensando, precisa de mais 2 reforços pelo menos. E na minha opinião, você precisa de um volantão pro lugar do Gabriel Menino e você precisa de um meia armador pro lugar do Reinier. E no ataque, já falei de 4, é aonde a gente precisa mais. Dudu continua, João Marcelo não sei se continua, Coelho de volta no início do ano que vem, Rony vai continuar, Júnior Santos vai continuar, que ninguém vai querer, Caio Maia, Cadu, tudo base. Nós precisamos nos livrar do Biel e do Dudu. Aqui a gente precisa contratar pelo menos mais 2. Na minha opinião, a gente precisa contratar mais um ponta direita habilidoso e tal, e um centroavante. Ou seja, nós estamos falando de 6 reforços. 6 reforços, gente, não é uma mudança de elenco, reformulação geral. Por isso que quando o torcedor fala assim, vai reformular, não. Porque você tem que pensar o seguinte, você tem 11 titulares, 11 reservas mais 3. Então você tem 23, 22, 23, 24, 25. Quanto que é 1/3 de 25? 8 jogadores. Então o que eu acho que vai acontecer é uma movimentação de 8 jogadores. Muito jogador da base indo embora. Por exemplo, não vai ficar Cadu, não vai ficar o Caio Maia, não vai ficar o Isaac, não vai ficar o João Marcelo. Eu acho que esses 4 vão rodar. E aqui com esses 4 saindo da base, vem jogador 2 da base, que é Veneno. Mais 3 jogadores que eu acho que o Sampaoli quer. Então eu acho que nós vamos ter de 6 a 8 contratações para o elenco, tanto para titular quanto para reserva. Aí isso é uma grande reformulação, não sei se é. Na minha opinião, 6 a 8 dos jogadores no máximo que vão parar aqui no Galo. Mas vamos esperar também aí, o título pode mudar muita coisa, né? Deixa o like, se inscreva, você tá sendo direcionado agora pra live de 12h15, tá? Pra você me acompanhar lá na Resenha Alvinegra mais tarde. E não esquece, tá?
Faz o Pix aí pra gente poder ir pro Paraguai. Nós estamos precisando aí de um apoio de vocês. O DDD é 31 9907 4232. Qualquer valor ajuda. E o valor que você doar, eu vou fazer de agradecimento antes do encerramento da live do almoço, agradecendo todo mundo que doou, tá certo? Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e colabora comigo. Tamo junto, valeu!